contando um dos meus testemunhos, né? Do tempo que eu estou servindo aí ao, né? Do tempo que eu fui chamada para fazer essa obra, né? Fazer a vontade do Eterno, juntamente com o esposo, comigo. Então, eu vou estar lendo aqui em Lucas, é, Lucas 19, o capítulo, não, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, esse versículo eu vou estar lendo para poder contar para os irmãos como foi que eu recebi essa palavra, né? A palavra da verdade, a palavra que nos conduz à salvação, a palavra que nos conduz ao reino, né? Aqui, como diz na palavra, né, que Yahshua diz, hoje veio, aqui no 9 diz assim, Yahshua diz, hoje veio a salvação a esta casa. Então, irmãos, eu não nasci num digamos, berço evangélico. Minha mãe foi católica, né, a vida toda. Eu fui criada no catolicismo até os meus 16 anos, por aí. Eu não era católica praticante, só minha mãe era muito praticante, muito devota a santo, imagem. A minha casa era cheia disso, de imagem, escultura. Porque minha mãe, minha avó, minha família toda é muito católica, de dessas tradições tudo que existe, né, no catolicismo. E então eu não ia à missa com a minha mãe, porque eu ia só porque eu não sentia bem lá. O padre falava, levanta, senta, e eu cansava de ficar levantando, sentando, e aquilo eu achava ruim demais, custava passar o tempo, né, da missa para ir embora. Eu não queria, eu não sentia digamos, aquele toque, né, aquela unção. Eu sentia, eu entrava morta e saía morta. E aí, então, eu morava na roça, né? Eu, minha mãe, minhas 4 irmãs, nós éramos 5 irmãs, mulher, e, e faleceu uma, agora faleceu duas e agora somos três. E quando a minha irmã, quando nós viemos morar na cidade, que nós morávamos na roça, meu pai, ele aos 42 anos, ele sofreu um AVC. E minha mãe teve que vir para a cidade com a minha irmã mais velha para cuidar dele, tratar, levar para Brasília para fazer, né, os recursos, tratamentos. E eu, minha irmã mais nova, eu tinha por volta de uns 14 anos, quando ele sofreu o AVC. E minha irmã mais nova tinha 12. E as outras duas, né, que uma já tinha falecido, uma faleceu, ela tinha, eu nem conheci, ela tinha 6 meses de nascida, foi antes de mim. Aí, aí minha mãe teve que vir para a cidade com as 4 filhas e mulher.
Meu pai sofreu um AVC, ficou sem fala. Assim como eu sofri o AVC, foi igual, AVC isquêmico. Perdeu a fala, perdeu os movimentos lá direito. E depois de 2 anos, ele repetiu de novo o AVC. E aí ele ficou mais 2 anos debilitado. Aí ele veio a óbito. Ele morreu com. Ele tinha 48 anos quando ele faleceu. E, e aí eu era novinha, 16 anos. Minha mãe trabalhava muito para dar as coisas para a gente, comprar uniforme para ir para escola. Era tudo mulher, não tinha filho homem. Minha irmã mais velha estava com 19 anos quando minha mãe morreu. Ela ajudava minha mãe. Eu também trabalhava fora. Eu trabalhava em casa de família, minha outra irmã também. E aí, eu com 16 anos, né, eu tinha vindo da roça, assim, quando meu pai adoeceu, eu tinha 13 para 14 anos, eu era bem, tipo assim, morava no interior, na roça, não tinha, né, costume, vinha uma vez no ano na cidade, né, então, quando a gente chegou na cidade, minha mãe ocupada demais, trabalhando, e naquela luta para criar as filhas, e aí eu ia para a escola e eu me apaixonei por um rapaz. Eu tinha 16 anos, ele tinha 17. Novinhos dois. Eu tinha 16, mas eu tinha cabeça de 12. Eu ainda brincava com boneca, os irmãos terem ideia. De tão inocente que eu era, assim, cabeça de criança mesmo. Eu me lembro que minha mãe comprava pra gente aqueles bonecão de plástico, boneca mesmo, assim, grande, era bem grandinho, tem tamanho quase de uma criança de um aninho. Eu brincava de boneca com 16 anos. Tanto que eu engravidei desse primeiro namoradinho. Eu mentia para minha mãe que ia para escola, acabava e namorar com esse namoradinha novinha, inocente, acabei engravidando da minha filha. É, e então, eu com 16 anos, né, quando eu completei 17, minha filha nasceu. E, e quando eu estava para completar 17 anos, a minha irmã, ela, ela também namorava, minha irmã mais velha, com o irmão do Romilson. E foi assim que eu conheci o Romilson, com 16 para 17 anos, quando eu ainda estava grávida da minha filha. Ele me viu e gostou de mim. Ele falou, irmã, né, da minha cunhada. Ele gostou de mim e eu grávida da minha filha ainda. Mas só porque ele não se declarava, não falava nada, nós era amigo, muito amigo, muito amigo. Deu chorar no ombro dele, as coisas. Amizade mesmo, sincera. Ele gostava de mim, mas eu não percebia, não. Aí, quando a minha filha já estava com 3 para 4 anos, a minha filha, ela presenciou o suicídio da minha irmã mais nova, de 19 anos. Ela amarrou uma corda no pescoço, a casa não era forrada, né? Era só madeira, assim. Ela amarrou aquelas cordinhas de pendurar roupa no varal, aquelas cordinhas finas de fazer varal. Amarrou, deu um laço e pôs no pescoço e subiu em cima de 2 banquinhos e chutou um dos banquinhos e ficou pendurada dentro do quarto dela. Só tava ela e minha filha de 4 anos na época.
E essa minha irmã mais nova, na época eu já estava com meus 20 para 21 anos, ela faleceu, ela tinha 18 para 19 anos, era minha irmã mais nova, 2 anos mais nova que eu, que ela era. E aí minha filha presenciou esse suicídio, minha mãe ficou muito depressiva, e a gente naquela época não sabia o que era depressão. Ela era alegre, sorridente, conversava com várias amigas. Ela não tinha índice nenhum de uma pessoa que apresentava ter depressão. Então, foi um choque muito grande para a família. Eu conversei com ela meia hora antes dela fazer isso, cometer o suicídio. E ela era minha melhor, tipo assim, digamos, minha melhor amiga. Eu conversei com ela meia hora antes dela morrer. E eu olhei nos olhos dela. Eu não conhecia nada do mundo espiritual. Que queria namorar comigo, porque ele era irmão do meu cunhado, eu vinha na casa da minha irmã, e ele sempre amigo, companheiro, sempre foi muito amigo, companheiro, me levava em casa, respeitador, porque eu já era mãe solteira. E ele novinho igual eu, da mesma idade. Eu faço, eu fiz 50 anos dia 16 agora de maio, e ele dia 7 de junho ele fez 50 também. Então a gente tem a mesma idade. Na época, ele queria namorar sério comigo. E eu, Romilson, mas você é meu amigo. Eu não tinha sentimento né, sem ser de amizade com ele. E ele tinha amor por mim. E falava para mim, me dá uma chance para mostrar, o amor vem com convivência. Aí eu, decepcionada demais, né, que me relacionei com o pai da minha filha, tinha 17 anos, e minha mãe apertou ele para casar comigo com 17 anos e eu com 16, e ele disse: "Não, eu vou estudar, eu passei no vestibular, eu vou começar a fazer faculdade agora. Eu não vou casar só porque a Zara está grávida. Eu vou estudar, mas eu vou dar assistência e tudo". Minha mãe criada, né, daquela criação mais antiga, mais rígida, não aceitou. Mandou que ele fosse embora, que ela ia cuidar do filho que nascesse de mim. E assim ela, né, ela trabalhava, eu ia trabalhar junto com ela, até meus 8 meses de gravidez. Nós trabalhamos numa fábrica, nós duas, na área de limpeza. E, e aí, então, é, minha irmã suicidou, né? Minha mãe ficou muito depressiva, e foi uma luta também. Eu também fiquei mal, porque eu era muito amiga dela, e ela falava muita coisa para mim. Ela escreveu uma carta dizendo assim: "Eu tenho você como uma irmã assim, que eu admiro muito". Escreveu uma carta, deixou para mim que me admirava muito, que queria ter a força que eu tenho, mas que ela vivia a vida empurrando a vida com a barriga. Ela tinha um sorriso nos lábios e uma lágrima no coração. E ela tinha um sorriso lindo, vivia sorrindo para todo mundo, assim. Nunca ninguém imaginava. Ela faria isso. E ela escrevia um diário, desde quando meu pai faleceu. Eu acho que encadeou a depressão dela foi exatamente no ano que meu pai faleceu, que era muito apegada com meu pai. Eu e ela, as filhas mais novas. Enfim, eu, depois que minha irmã faleceu, eu fiquei meio depressiva também. Eu não.
eu não aceitava, sabe? Porque eu não conseguia ajudar ela. Quando eu fiquei sabendo, comecei a saber o que que era depressão, que era uma opressão do inimigo. E aí nós fomos para, né, para a igreja Laodiceia, Assembleia de Deus, e lá eu me converti. Romilson, através do Romilson, ele pregou para mim. Na época a gente já estava namorando, começou a namorar. Ele sofreu um acidente de moto e aí a irmã dele levou, ele já até contou essa parte desse testemunho dele, que a irmã dele levou uma Bíblia dentro do hospital para ele. Os irmãos dele falavam assim, tem que levar uma televisão para o Romilson, tadinho, ele fica com a perna lá para cima, no hospital, a perna cheia de parafuso, e internato, a pernona inchada lá assim, tem que levar uma televisão para ele distrair. A irmã dele já era crente, falando, não, tem que levar a Bíblia para ele. E nós dois era do mundo, né? Eu não era católica nem nada, né? E, e aí então ele foi internado lá, com esse acidente que aconteceu com ele, de moto, o carro bateu na perna dele, jogou ele longe. Quebrou a perna em dois lugares que o osso saiu para fora. Demorou mais de ano. Uns parafusos na perna para poder, né, colocar a perna no lugar de novo. Até hoje ele tem sequela nessa perna. Senti muita dor, enfim. É, e aí comecei a namorar com ele. A gente foi para a igreja Assembleia. E lá nós, eu não queria ir, não. Ele pregou para mim, pregou para minha família, e eu morria de vergonha de ir na igreja de crente. Eu morria de vergonha. Sentava nos últimos bancos, ficava de cabecinha baixa, assim, olhando para trás, assim, na porta, para ver se alguém não via eu lá dentro. Eu tinha vergonha de ir na igreja, para você ver o que que é uma pessoa do mundo, né? O diabo tentando por vergonha, envergonhar a gente estar na presença do Eterno. É uma coisa controversa mesmo. E aí, então, nós fomos, convertemos, nos casamos no cartório e as bênçãos também do pastor lá, né? E depois de 15 anos que a gente estava lá, 15, quase 20 anos que estávamos lá, a gente, Romilson, pesquisando tudo, ele já estava meio decepcionado com as coisas que estavam sendo pregadas, porque ele sempre foi muito de ler a Bíblia, né? Ele ficou o tempo todo no hospital lá, meditando, e aí é, que foi descoberto o dom dele de ver as coisas, as coisas do Eterno através da palavra, né? Assim, as revelações, dele ler, as pessoas ficavam assim, impressionadas dele ler Apocalipse, entender tudo, sendo que ele não tem estudo nenhum. Ele fala que ele tem até a terceira série, mas ele nem completou a terceira série. Ele, digamos assim, quase que uma pessoa analfabeta. Ele escreve errado. Os irmãos percebem também que ele pronuncia algumas palavras, né, erradas, assim, porque por falta de estudo mesmo. Mas ele tem grande sabedoria que vem do alto. Uma coisa que eu, que sou esposa, que estou todos os dias com ele, eu fico extremamente maravilhada com a terra. Vejo tremendamente, né, o espírito da terra sobre a vida dele. E ele apareceu na minha vida, assim, através da minha irmã, que casou com o esposo, né, com o marido dela, que é irmão, um dos irmãos do Romilson, e ele pregou para mim, para minha mãe, todo mundo converteu na época, né? Foi para
Igreja Assembleia, e converteu, ele pregou, ganhou muita alma, muita. Encheu, lotou a igreja, foi muitas pessoas. Ele pregava para padre, ele pregava para espírita, ele entrava dentro de centro, de terreiro, de macumba, ele sempre foi assim, ele entra em qualquer lugar e prega. E fala, ele não tem vergonha também não, ele abre a boca e fala e abre a Bíblia em qualquer lugar, ele é bem, bem assim, sabe? Aquele versículo se encaixa bem com ele. Aquele que se envergonhar diante, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu o envergonharei diante do Pai. Ele não tem vergonha, não. Ele, tipo assim, tanto que ele bateu de frente com o sistema, né? Os irmãos viu aí que através disso uma grande obra da terra tem sido feita. E eu nunca imaginava, né, que eu ia estar do lado dele, uma pessoa que trouxe a vida, a alegria de viver que eu não tinha. Eu estava depressiva devido à morte da minha irmã, e eu não tinha alegria. Aí eu não contei uma parte também dos meus 18 até aos 21, eu fumava. Eu aprendi a fumar. Fumei uma carteira de cigarro por dia. Fumei dos 18 até os 21 quando eu comecei a namorar com ele. Ele falou assim para mim, que é uma moça tão bonita, bonita, cheirosa, cabelo cheiroso, mas você cheira e fede cigarro. E eu já estava gostando dele. Quando ele falou isso, eu falei, não, vou ter que largar isso. Foi quando ele entregou para mim, a gente acabou indo, né? Viveu eterno ali na Laodiceia. E aí, quando ele percebeu que tinha muita coisa errada lá, ele pregou o nome. E como a outra parte, foi ele que pregou para mim e para toda a minha família, para mim pregar a palavra da salvação, né? Agora, eu quero dizer que foi ele também que pregou para mim receber essa palavra, que é a palavra da justiça, né? Que é servir Yau e Yausha, conhecer os verdadeiros nomes, para que possa ter uma oportunidade de entrar no reino, né? Que a salvação, ela é quando você aceita Yausha como seu único e suficiente Salvador, você automaticamente você é salvo, né? Passa pela eleição, você recebe a salvação. Agora o reino, nós temos que nos esforçar. E assim, e ao tem me dado força, né? Para estar na presença dele, né? Para mim ter a chance de alcançar, né? O reino, que é o que mais almejamos, né? Encontrarmos, né? Todos nós ali na glória, né? No reino dos céus. E aí, irmão, é ele que pregou o nome para mim também. E eu já estava muito enraizada, né, no nomes pagões. Eu era diaconisa na Igreja Assembleia de Deus. Eu era regente. Regente é aquela pessoa que fica na frente lá, fazendo assim, daquele monte de irmãs que cantavam louvores, a senhora. Eu ficava assim, regendo. Eu tinha habilidade para reger, tipo assim, levar a voz da pessoa para um lado, para o outro, através de gestos. As irmãs entoavam louvor. E aí a gente fazia os treinamentos, tudo que tinha congresso, tudo de fim de ano. Então, eu regia umas 90 irmãs. Eu fiquei por 5 anos regendo as irmãs e eu era diaconisa. E louvava lá na frente também os louvores da cantora Cassiane. Cassiane, marido Jairinho. Acho que
acho que sim, Cassiane, Fernanda Brum, Eisla, cantava esses louvores dela. Mas eu gostava muito de, de estar junto com as irmãs mais velhas. E até hoje eu amo. Eu tenho vários conversa comigo aqui no privado. Eu tenho um imã, digamos assim. Eu gosto, eu amo. E aí, irmão, foi assim. Quando o Romilson pregou o nome, eu falei, Romilson, que é isso? Você tá ficando doido mesmo, louco? Aonde você arrumou isso, Romilson? Aí ele falou, Zara, vem cá, senta aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. A hora que ele mostrou para mim, irmã, fez assim, a mesma coisa de ter tirado na hora a venda dos olhos. Foi quando ele mostrou para mim assim, que está escrito que na testa dos vencedores vai estar escrito Iau, que é o nome Iau, é o pai, e Iau Shalom, que é o nome da cidade. Iau Shalom. Vai estar escrito na testa dos vencedores. Zara, como que vai estar escrito na testa, na nossa testa? Jesus, Deus, Jerusalém, sendo que a letra J só passou a existir no ano de 1515, após o Mashiach. Aí eu fiz assim, uai, tem alguma coisa errada aí. Eu passei a dar ouvido que ele falava, e ele foi mostrando, mostrando. Quando eu percebi, eu já estava com o Espírito do Eterno aqui dentro de mim. Eu não dava conta mais de falar Deus, Jesus. Não dei conta mais. Fiquei com força do hábito durante muito tempo, né? Falava sem querer, que a hora que saía, né? É normal das pessoas que estão chegando agora. Com o tempo, a gente vai tirando, né? Porque é assim, o cérebro da gente fica programado para falar coisas que a gente tem o hábito e costume de falar, nomes, coisas. Então, com o tempo, Iá vai libertando isso da gente e vai fazendo com que a gente fale da maneira certa. Eu me lembro que eu achava difícil orar com os nomes, Iau, Iau, eu falava, ai, Senhora Baal, mas eu falava, ó, eu tinha dificuldade. E hoje sai espontaneamente a oração. E é assim, irmãos, com o tempo, Iau vai dando crescimento, vai dando sabedoria, né? Discernimento, crescimento espiritual. E assim ele tem me dado força. Muitas lutas e dificuldades têm acontecido. Sim, todos nós passamos, mas maior é até na nossa vida e maior que tudo é Ele. Ele nos fez vencedor, dando o seu Filho amado ali no madeiro para morrer por nós. Então, toda vez que vier uma luta, uma dificuldade na sua vida, lembre disso, que nós estamos aqui, né, é, milagrosamente, né, nós fomos escolhidos pelo Eterno para estarmos recebendo essa palavra de justiça. E, e para não prolongar muito, né, o meu testemunho, que eu vou contando assim e vai encaixando um testemunho no outro, né? Aí tem a parte também que eu sofri um AVC há 3 anos aqui atrás, né? Aí depois, num outro momento, num outro dia, vou estar contando para os irmãos também essa parte, né? Já estou bastante recuperada, né? Eu fiquei totalmente sem fala, reaprendi a falar o ar,
estudei, estudei, estudei. Fiquei um ano aprendendo de novo a falar. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. Então foi um castigo e tanto ficar sem falar. É muito ruim ficar sem falar. E essa parte eu iria contar um outro dia. E quero dizer para os irmãos que estou aqui fazendo a obra do Eterno, no chamado que ele me deu, né? Eu amo fazer a obra assim, eu fico muito no privado, não apareço muito nas telas, né? No YouTube aí, né? Junto ali com o Romilson, mas eu faço a obra, né, do Eterno assim, no privado, aconselhando irmãs que estão casadas e não têm maridos e alguém, aconselhando irmãs que estão com dificuldade no casamento, como agir como mulher, como servo do Eterno. E, e eu descobri esse dom, eu vejo como um dom, um talento, depois que eu sofri um AVC. Eu nem sabia que eu tinha esse dom. E é gratificante, porque a gente faz a obra e através da palavra, através, né, das condições que o Eterno nos dá, a gente consegue, e as irmãs vêm logo depois de um tempo, falam, irmã Zara, eu fiz igualzinho que você falou, deu certo, irmã, louvado seja o meu marido está tudo diferente. Muitas disseram para mim, ganhou marido para Então, muitos falavam assim para mim, mas Zara, eu vou largar ele. Não, vou largar aí. Irmã, mas eu tenho filhos com ele, eu tenho uma família com ele. Mas a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. E que a mulher sábia, ela ganha um marido para Rialcha. E assim eu vou aconselhando e orando junto, consagrando junto com ela. Vamos fazer uma consagração, um jejum e oração. E assim eu tenho visto e eu trabalhando na vida de muitas mulheres. E através dessas mulheres, elas têm tido sabedoria para trabalhar na vida dos maridos que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. E elas me contam. Ih, mas Dara, mas como ele está diferente para a honra e glória do Eterno. E, e é assim. E aí, ali no grupo Filadélfia Viva, a partir dessa sexta próxima, as irmãs quiserem entrar lá, às 4 horas da tarde, a irmã e Williana e a irmã Mércia vai estar colocando lá o cartaz e eu vou estar dando uma palavra sobre família, casamento, filhos, projetos do Eterno. Vou estar dando, né, uma palavra, vai ser 3 sexta-feiras, a partir das 4 da tarde. Vou estar falando, segundo a vontade do Eterno, sobre esse assunto, porque Yau tem me cobrado muito, né, para mim estar fazendo a obra dele nesse sentido que ele me chamou. E que seja feito vontade dele, né? Que a nossa, a gente fica resistindo, mas se é a vontade do Eterno, vamos fazer a vontade dele. E, e a partir dessa sexta, né? Nós vamos estar falando sobre família, sobre vida conjugal, sobre filhos, sobre
esse projeto, que é o projeto de Iau. Porque se nós, que a nossa vida com Iau, eu vejo dessa forma. O nosso grande testemunho de vida vem de dentro do nosso lar. Se nós não tivermos uma casa cheia do Espírito do Eterno, fazendo a vontade dele, nós não podemos refletir, expandir, né, através da nossa vida para as pessoas, né, a unção e o verdadeiro testemunho do Eterno na vida das pessoas. Começa dentro de nós, depois dentro da nossa casa. A transformação vem de dentro para fora. Então, é de dentro da casa para fora. É de dentro do nosso coração para fora e de dentro da nossa casa para o mundo. Então, nós vamos estar falando nisso, né? Que ao nos abençoe, que nos dê as palavras certas, que os irmãos estejam orando em prol disso e que ao venha fazer a vontade dele. Louvado seja Ao. E é isso, minha irmã. Estamos aqui em meio a lutas, dificuldades, ataques, né? Que nós sabemos que tem muitos, ó, aflitos, angustiados, né? Às vezes tristes, mas nunca derrotados, né? Devemos nos alegrar diante do Eterno, em todas as situações. Nunca deixar que a tristeza, a angústia, a aflição venha tomar conta do nosso ser. Lutarmos sempre para que seja, né, ao contrário. Porque a palavra do Eterno diz que a mulher é a alegria da casa. Você está falando sobre isso também, tá? A mulher é a alegria da casa. A hora que o marido chegar, a mulher tem que estar com a casa alegre. Tem que transmitir essa alegria. E essa alegria não vem de nós. Nós somos humanos. Às vezes sentimos tristeza, não estamos bem, tem dia que não estamos legal. Essa alegria vem do alto. E é lá que nós vamos buscar essa alegria dentro de nós, para que nós possamos refletir dentro do nosso lar e do nosso lar sair para o mundo. Que nós somos sal da terra, luz do mundo. A luz ilumina, a luz é linda, a escuridão é trevas, mas a luz ilumina tudo e fica tudo muito lindo e alegre. O servo do Eterno tem que ser feliz. Se alguma coisa está te entristecendo, lute contra aquilo, repreenda em nome de Alxa, não aceite, porque não está certo. Tá bom? Louvado seja Al, e abençoe a todos, em nome de Alxa Machia. Viu? Aleluia. O Eterno abençoe vocês. Irmã Zara. Glorial, tremendo. Irmã Zara. Aleluia. Irmã Zara, eu gostaria de falar contigo. Sim, pode falar. Oi, irmã Zara. Tu Sim. gostaria de saber o que tua irmã sentiu antes de fazer o que fez? Se eu gostaria, Eu sei. Eu senti o mesmo que ela. Mas eu tô viva. louvado seja Al. Louvado seja ela. Tu queres saber o que ela sentiu? Por que que ela fez isso? Sim. Sim. Quando tu estavas falando que ela sorria muito, era uma moça que ninguém poderia ver
a depressão nela, que não era visível, eu me vi nela. Porque aconteceu exatamente assim comigo. Toda a minha vida, até os meus 53 anos, eu vivi sorrindo. Todas as minhas fotos são sorrindo, desde bebê. Eu sempre fui uma menina alegre, saltitante, que falava muito, que ainda falo, mas falava muito mais. E eu tinha uma vontade de viver impressionante. Ninguém jamais poderia imaginar que eu ia tentar contra a minha própria vida. Com 53 anos, tinha perdido meu casamento já, dentro de uma denominação, perdi o meu casamento, meus 4 filhos, e aí me vi em um mês, eu caí do abismo. Eu parei de sorrir, estava estudando na faculdade, trabalhando, e aquilo veio assim, de sobressalto. Satanás passou o laço nas minhas pernas e derrubou. Mas derrubou para quase morte. E eu não dei mais. Com a Bíblia, 30 anos estudando as Sagradas Escrituras, com as Testemunhas de Jeová, 30 anos. Eu caí em um mês. Quando deu uma coisa estranha no meu corpo, que eu não conseguia me olhar no espelho. Era como se fosse uma dor no estômago, uma ansiedade absurda. Eu sempre senti essa ansiedade. Sempre senti. Mas era uma coisa que eu não sabia o que era. Era uma dor no estômago, uma ardência no estômago. Eu até parei de comer certos alimentos, me tornei vegetariana para ver se aquilo passava. Mas era uma dor na minha alma e eu não sabia o que era. Então, eu sempre me achei uma escolhida do Criador. Eu não conhecia Ial, mas eu sempre achei. Quando eu era pequena, com 7 anos de idade, eu me lembro de mim. É como se eu me visse no espelho. Eu ia na rua à noite e via a lua e as estrelas e olhava para o céu e dizia assim, chamava pelo nome que hoje eu não digo mais, né? Há 2 anos e meio, desde que eu conheci Ial, eu não falo mais os nomes falsos. E eu dizia assim para Ial, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu sei que tu sabe porque eu estou aqui e porque é uma coisa que tu quer que eu faça. Eu falava assim, como criança, eu não sabia o que dizer, falava assim. O tempo foi passando e a minha vida foi cheinha de percalços. Cheinha. Eu tenho uma maldição hereditária. Eu descobri quando o irmão Nelson fez uma live, né, fizemos uma reunião pelo Zoom, e ele explicou. Eu tive que pedir explicação para ele 3 vezes sobre isso, para poder entender como se libertar de uma maldição hereditária. Então, eu descobri a maldição hereditária, e hoje eu estou liberta também disso. Mas até lá ainda tinha essa gastura. Eu ainda tinha essa gastura no estômago. Eu vou explicar isso para as pessoas, porque as pessoas têm que saber como que a depressão vem. É a ansiedade que vem primeiro. Provavelmente sua irmã tinha uma ansiedade, mas a ansiedade tu não quer mostrar. Então, tu estampa um sorriso no rosto, tu fala, tu brinca, tu faz todas essas coisas para que as pessoas não vejam isso. Porque se as pessoas verem isso, a tua fortaleza cai. O que eu fazia? Eu trabalhava muito e eu doava a minha vida para os outros para não sentir aquela ansiedade. Então, eu vivi para o meu ex-marido, eu vivi para os meus filhos, eu vivi para minha mãe, eu vivi para o meu pai. Eu comprava os problemas das pessoas e resolvia. Eu sempre resolvia tudo. Eu conseguia, até hoje, eu consigo fazer isso. Então, eu me enchi dos problemas dos outros e com 4 filhos adolescentes, um marido com esquizofrenia. Meu ex-marido tem esquizofrenia. Eu tenho muita pena dele. Até hoje, depois de 10 anos de divórcio,
que eu fiquei sozinha esses 10 anos, eu pedi divórcio para ver se ele conseguia melhorar, ele não melhorou, mas eu tenho cuidado dele secretamente e tenho feito todo tipo de ajuda que eu posso a ele, para que ele entenda que ele pertence a IAL. Tenho lutado muito, desde que eu conheci IAL, tenho lutado muito. Lá, quando eu estava nas Testemunhas de Jeová, eu também lutei muito pela vida dele. Ele não quis escutar, ele se revoltou comigo porque eu ia dentro dessa denominação, mas eu não sabia o que fazer, eu queria procurar o Criador, e então eu pedi para ele me mostrar onde estava. E olha que detalhe, ele nunca deixou eu me batizar dentro das Testemunhas de Jeová. Nunca. Eu estava na beira, eu estava sempre pronta para o batismo, eu fazia tudo que eles mandavam, eu fazia tudo, eu era uma esposa excelente, uma mãe excelente, mas eu estava destruída por dentro, que o pai não queria permitir que eu me batizasse dentro dessa denominação. E não permitiu. 30 anos estudando as Sagradas Escrituras e não aprendi a verdade. Quando eu escutei o irmão Romilson falar a primeira vez que o nome do Salvador não era aquele e que aquilo queria dizer porco, meu mundo caiu. Não foi quando tudo isso, meu mundo caiu. Só que eu já tinha passado por uma depressão de 1 mês. Eu tive depressão 1 mês apenas e me levou ao suicídio. Eu tomei 84 comprimidos para morrer e eu preparei, nesse 1 mês que começou o processo forte de depressão, ela veio assim, ó, que nem um soco no estômago, ela veio inteira, ela veio toda, ela explodiu no meu corpo em 1 mês. E Satanás me laçou até o pescoço. E aí eu fiquei, eu morri no meu ser, eu morri, a Valéria morreu, e ali ficou um demônio me acompanhando até eu fazer isso. Porque eu rasgou tudo por dentro de mim. Era uma dor tão infinita, eu senti 1 mês de uma dor absurda, eu não conseguia comer, eu não conseguia nem beber água. E aí um dia minhas crianças já eram adolescentes, foram para a escola, à tarde eu programei a minha morte em 1 mês, eu fiquei 1 mês me vendo morta. Eu ia para a faculdade, dentro da faculdade eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, fortíssima. Eu comecei a tossir sem parar dentro da sala de aula. Eu tive que sair e eu chorava e tossia, estava me afogando, aquilo estava me afogando. E aí o pai, Iau, eu saí dentro da sala de aula para pedir ajuda para alguém fora da sala de aula, que eu não conseguia parar de tossir. Aquilo tranca a gente todinha por dentro. Então, é Satanás querendo tirar teu ar, a tua respiração. E aí eu sentei num sofá que tinha na recepção da universidade e tinha uma senhora de idade ali sentada. Ela sentou num extremo do sofá e eu sentei no outro extremo. Aí ela disse assim, aí eu estava assim, sem poder respirar, daí o guarda lá, que cuidava da portaria, veio perto de mim e disse, tu quer um copo d'água? E eu não conseguia parar de tossir, eu só fiz assim, e ela olhou para mim e disse assim, ó, tu estás com ansiedade. Para de tossir, respira fundo pelo nariz, porque tu vai ter uma crise muito forte, tu não vai conseguir nem respirar. Eu já tive isso, eu vou te ensinar agora. Aquela mulher, naquele momento, ela me salvou. Então, eu já não estava mais conseguindo respirar. Ela disse assim, agora tu respira fundo, tenta trancar essa tosse, respira fundo, deixa o ar entrar lá no abdômen, que ele vai acalmar a tosse. Aí eu fui fazendo o que ela dizia no ouvido, eu fui fazendo, devagarinho. Quando o rapaz lá, o guarda, me trouxe a água, ela disse, não, deixa o copo aí do lado, depois ela toma. Primeiro ela tem que equilibrar a respiração dela. Aí quando eu consegui equilibrar a respiração abdominal, que vinha bem longa assim, né? E aquela oxigênio entrava no meu cérebro, porque quando tu respira a respiração abdominal completa, né, do abdômen até o cérebro, assim, aí ele vai te acalmando. Aí eu acalmei, aí eu parei de tossir. Aí ela disse, agora pode tomar um gole d'água. Ela disse assim, tu procura urgente uma psiquiatra, porque tu tá desencadeando a depressão agora. Aí eu peguei, fui,
procurei a psiquiatra, porque não podia mais, aquilo era uma dor absurda, de, bom, vou lá procurar qualquer coisa para me ajudar. A psiquiatra me deu um pacote de... Eu acho que esses psiquiatras do SUS, eles querem que as pessoas tentem suicídio, sabe? Porque eles dão um pacote de remédio para a pessoa levar para casa, assim, desse faixa preta. Tinha, quando eu tentei o suicídio, aí eu tomei esse remédio por uns dias. Quando eu comecei a fazer toda essa programação para minha morte, então agora estou te falando o que que essa agora estou entrando na vida da tua irmã nesse momento, te fazendo entender que em um mês eu programei toda a minha morte. E ela pensou isso, provavelmente, a tua irmã, quando está assim no ápice da dor e do sofrimento, que é uma dor tão forte dentro do corpo da gente, tu não tem explicação, não tem como descrever. É algo absurdo, tu quer simplesmente sumir, tu quer simplesmente parar de respirar naquele momento, não te interessa mais filho, mais marido, mais nada, 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 nada. Não te interessa nada que tu fazer, não te interessa trabalho, nada. E aí, simplesmente, tudo para dentro de ti, a tua mente só pensa em morrer, 24 horas por dia, eu não dormia, eu passei 14 dias sem dormir, Eu 14 me dias lembro, sem irmã dormir. Valéria, eu me lembro que exatamente isso aí que você fala, um mês antes dela morrer, ela era fortinha, mas gordinha, sabe? Ela emagreceu 8 quilos. Ela ficava calada, ela não falava, e a boca dela ficava assim seca, ela tinha os lábios grossos, carnudos, cabelo cacheado igual o meu assim. Ela era mais alta que eu e mais cheinha que eu, sabe? Ela emagreceu 8 quilos, 40 dias, exatamente 40 dias antes dela morrer. Ela ficava calada, sentada no lugar, assim, com o olho parado, pegando assim o cabelo no caixa aqui atrás, ó. Ela pegava aqui assim e ficava rodando o caixa, assim, olhando o tempo assim. Ela viajava sozinha, olhando para o tempo. E A hoje a gente mesma coisa. sabe, você falando, irmã Valéria, hoje a gente conhece, né? Hoje em dia a gente sabe que a depressão é uma opressão do inimigo, né? É uma doença na alma da pessoa, Na né? E é alma. As pessoas. tratável, né? E ao liberta, liberta. Se a pessoa se entregar e ao falar, não, ele vai trazer alegria para minha alma, encher meu espírito, ele nessa fé, a pessoa consegue ser liberta sim, pelo nome, pela fé, mas se a pessoa sentir a necessidade de buscar um profissional, e ao deixou os profissionais, psiquiatra, psicólogo, tem que procurar para se erguer e se alimentar o espírito, né, para que a gente possa fortalecer, porque é uma coisa diabólica mesmo. Então, É uma mas olha coisa só, assim irmã. para tirar a Olha, vida da pessoa. mas olha só, irmã. É diabólico mesmo. É de Satanás. Porque assim, ó, nenhum médico consegue. O único médico que consegue é Yauch. Porque só ele me É. libertou. Mas agora eu vou te dizer uma coisa: o pior não foi isso, irmã. Depois que eu tomei. Então, daí eu calculei tudo que tinha que fazer. Minhas crianças foram para a escola. E aí eu peguei todo aquele medicamento que a doutora deu. Era 1 hora da tarde quando eles saíram. Eles pegavam 1h30 na escola. Os 3 saíram. Os 3 mais novos. Eu peguei aquele pacote de remédio, botei em cima da cama, contei quantos tinha. Eu disse 84. 84 eu consigo. Porque eu não sabia como fazer. Eu imaginei me atirar de um rio, que tinha um rio perto da minha casa, tudo, todo jeito. A pessoa pensa todas as maneiras de morrer. Mas eu só sabia de uma coisa, ó, que o meu sangue eu não queria ver. Com sangue eu não queria nada. Eu pensei até em me atirar na frente de um caminhão. Eu andava de bicicleta, porque eu ando de bicicleta até hoje, eu gosto muito de andar de bicicleta. Nesse um mês, quando passava um caminhão forte assim, na avenida principal, que eu ia para a faculdade de bicicleta, quando passava aquele caminhão que vinha fazendo aqueles unidos, assim, eu disse, agora eu vou. Sabe o que é isso? E não dava jeito. Eu digo, não. Daí, nesse dia, eu peguei
comprimidos, 84 comprimidos, botei em cima da cama, contei, tomei banho, botei pijama, pijaminha, bem tapadinha assim, sabe? Porque eu pensava assim, ó, quando os meus filhos chegarem, eu estiver morta em cima da cama, eu não quero estar assim, feinha, sabe? Lavei meu cabelo, passei perfume, me arrumei, cortei as unhas, fiquei bem limpinha, deitei na cama, sabe? Eu já não conseguia comer mais nada mesmo, né? Eu estava assim virada num esqueleto, eu já sou magra, eu estava virada numa caveirinha de mesmo. Deitei na minha cama, uma cama de casal, com um copo, uma jarrinha de água, porque se 84 tomar um já é ruim, tu imagina tu tomar 84. Aí eu pegava os comprimidos, descartei tudinho primeiro, porque senão eu ia dormir antes de tomar os 84. Então eu descartei tudo, ficou aquele bolo de comprimido em cima da cama. Aí eu pegava com a mão assim, botava dentro da boca. Aí antes eu peguei um saco plástico, uma sacola plástica e uma toalha para me botar na cabeça, porque eu pensei assim, ó, quando eu dormir, quando eu adormecer com medicamento, que é medicamento forte, no instantinho, em 30 minutos eu ia dormir. Antes disso, aí eu boto essa toalha e amarro o saco. E aí, se eu não. Aí, quando eu adormecer, a minha respiração vai diminuir e eu não vou ter oxigênio, eu vou morrer. Se eu não morrer dos comprimidos, eu morro com falta de ar. Eu planejei tudinho. Aí eu peguei aí fui tomando aquilo, engolindo, 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 engolindo. Deu tempo de eu colocar a toalha e coisa, amarrei. A última coisa que eu me lembro, eu devo ter caído para trás. Porque eu estava deitada, já quase meio corpo em cima da cama. Vocês não vão acreditar no que aconteceu com o meu corpo. O que Satanás fez com o meu corpo? Ele não satisfeito, porque eu estava toda limpinha, arrumadinha, não estava assim, tinha me ajeitado todinha. Ele não satisfeito com eu tirar minha própria vida, porque ele conseguiu me laçar. Ele não satisfeito, ele jogou o meu corpo para tudo que era lado dentro de casa. Os meus pés, 12 dias depois que eu acordei do coma, 2 paradas cardíacas eu tive, que a moça do SAMU me falou depois quando eu voltei. 12 dias em coma. Eu tinha nos meus calcanhares, nos 2 calcanhares, bolhas de sangue, que levou 2 anos para sair as bolhas de sangue. Ela criou uma casca de sangue nos meus pés, nos 2 calcanhares. Eu não, o que, depois que eu voltei, o que é que eu fiquei? Mas muito tempo depois, eu fiquei vendo o que podia ter acontecido. As minhas costelas parecia que eu tinha apanhado. O meu corpo estava roxo. 12 dias depois, o meu corpo estava roxo ainda. Os meus quadril, assim, roxo. Ele me jogou dentro de casa, que quando os meus filhos me encontraram, eu estava no chão, toda contorcida. Isso é o que Satanás faz com a gente, entendeu? Ele não está satisfeito com tu simplesmente dar uma mortezinha, ele quer uma morte horrível para ti, entendeu? E aí, Na verdade, irmã, a palavra do Eterno diz que ele nos deu fôlego de vida para que nós possamos viver a vida, viver a vida em abundância, né? Viver para adorar o nome dele. E Satanás não fica satisfeito, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E onde é que eu ponho o ponto assim que ele tenta mais destruir? A família, a estrutura ali. Porque ele tira na vida de uma pessoa amada, creio que você é uma pessoa muito querida e você é muito especial, irmã Valéria. Você não está aqui, amada, por um acaso. Você está aqui para contar esse testemunho que não estava na programação. Acredito que não, que eu olhei lá na live, não estava na programação que os irmãos elaborou. Mas como, né, irmão Soares, nós fazemos a vontade do Eterno permitiu que eu contasse o meu,
e você contasse o seu, para que você pegou o gancho do meu, para que a igreja pudesse, assim, ser edificada e ter o conhecimento que é o mundo espiritual, né? Na dimensão celestial do eterno, na dimensão dos espíritos malignos que nos rondam ao nosso derredor para nos tragar e tentar destruir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, destruir nossa família, né? Mas nós sabemos que o Espírito do Eterno está e os anjos dele estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, nos dando grande livramento, assim como foi o seu, como também foi o meu, porque eu também tive, né, não tão profundo igual a sua, mas eu tive a depressão e também fui liberta, assim como você foi liberta para estar aqui hoje, testemunhando daquilo que o Eterno fez na nossa vida, para que nós pudéssemos viver até o último fôlego de vida na vontade do Eterno, para que nós possamos fazer a vontade dele. E ele é maior na nossa vida, porque o inimigo, ele tentou, amada, destruir sua vida, mas Iá foi lá e resgatou. Peraí, não, peraí, essa irmã, essa Valéria é minha, e a trouxe de volta, para que você pudesse contar, testemunhar e fazer a obra dele. Louvado seja pela sua vida, amada. Louvado Viu? seja. Pelo grande testemunho de sua vida. Muito edificante. Obrigada por esse testemunho, viu? Você falou tudo, né? Que precisamos saber, né? Que o inimigo, ele está assim, ó, como um leão, rugindo para nos tragar a todo instante. Mas nós temos que ter consciência que o Rei dos Reis, né, o leão da tribo de Judá, que Yahshua Mashiach, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e que Yahweh, nosso Pai Todo-Poderoso, tem todo o poder para destruir as obras do inimigo, as obras do diabo sobre a nossa vida. E nós temos que ter consciência disso e vivermos confiantes, alegres, felizes, perseverantes no caminho do eterno, trazendo o quê? As boas novas àqueles que estão aflitos. Assim como eu li aqui no início, né, na passagem aqui em Lucas, né, no início aqui, que ele veio trazer, né, ele veio curar os doentes, né? Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam dele. Então, ele veio para aqueles que estão aflitos, cansados, oprimidos. Então, se ele nos libertou, amada, é para que nós possamos, não podemos ser egoístas, guardar só para nós daquelas coisas maravilhosas que o Eterno fez por nós e nos posicionou como atalaia, como vencedores, como, como coluna, como mensageiros da obra do Eterno. Não é para nós ficarmos calados, é para nós levar essas boas novas, palavras de salvação aos cansados e aflitos e oprimidos, e os aliviará de toda dor, todo sofrimento e de toda angústia. Não é mesmo? Louvado seja Yahweh. Muito obrigada. Eu que Lindo agradeço aos demais. irmãos. Eu agradeço muito aos irmãos Exaltado por seja terem o nome do escutado. Eterno pela sua vida, viu? Ah, sim, com certeza. Já estou curada há 4 anos. Já Louvado estou seja curada, já Yahweh. estou bem, já estou muito bem, Maravilha. já estou assim bem feliz agora.
tenho uma alegria muito grande, um agradecimento profundo. Entreguei minha vida para Ial. Quando eu conheci ele, eu entreguei, eu aceitei os nomes desde o primeiro momento, assim como tu, te foi mostrado, também aceitei através da mesma pessoa, que é o teu esposo, né? Fiquei muito grata a ele por ter me mostrado. Aquilo foi maravilhoso. Quando eu saí da depressão, eu já peguei uma Bíblia, comecei a ler de novo, digo, agora vai, eu vou ler do início ao fim, eu vou encontrar o nome verdadeiro. E eu tinha aquilo na mente, eu quero encontrar. Eu dizia assim, pai, porque eu tinha saído das Testemunhas de Jeová, né? Aí eu disse, pai, por favor, me mostra teu nome. Tem tanto nome, qual é o teu nome? Mostra teu nome. Eu dizia, me mostra, por favor, me diz o que é. Eu sei que Deus é um título, que o Senhor é um título, né? Mas, por favor, me mostra teu nome. Menina, quando eu abro o YouTube, não tá lá? Não tá escrito lá, Iau, Iaucha? E eu, tá. Aí o irmão Romilson está falando assim, ó, aquele que diz os nomes verdadeiros, o filho dele que diz o nome dele. Porque é assim quando ele começou a falar, Jesus é porco. Ai, fui lá no YouTube, fui lá no Google procurar. Ele sempre diz pra gente procurar, não acredita, procurei. Ai, não é possível, será possível que eu falei essa blasfêmia por tanto tempo? Ai, pedi perdão, mas é que eu falei essa blasfêmia. Então eu não estava orando para ti, eu estava orando para o maligno. Ai, como é que pode? Mas também como o Pai sabe da nossa inocência espiritual, que ele sabe muito bem que tu, mesmo para esses que estão dentro da denominação, que estão falando os nomes falsos, por isso que nós não devemos desmerecer ninguém da outra denominação que está falando com a gente deve ter cuidado para falar com eles, porque é melindroso demais isso. Então a gente tem que ter carinho, amor. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro, o amor ágape. É o amor ágape que nós temos que ter, tirar do Pai, pedir para o Pai nos fornecer esse amor ágape para poder salvar esse povo. Eles são os miseráveis que nem nós éramos. Miseráveis. Nós queríamos o Espírito do Pai, mas nós não tínhamos, porque nós estávamos envenenados com o veneno da perdição. No engano. Né? Sim. Entendeu? Com engano. Então, quem somos nós para julgar esse povo? Nós temos que olhar com compaixão com amor, total. São nossos com irmãos. amor. Então, já que nós estamos embebidos, nós estamos embebidos no amor de Yah. O amor de Yah nos renovou através de Yahshua HaMashiach. Então, assim, quando eu emergi em águas, eu vim para Três Corações, aqui em Minas Gerais, saí 2.000 quilômetros de distância, lá do Rio Grande do Sul. Tinha um irmão bem pertinho de mim, 140 quilômetros de mim. Eu quis vir para Minas Gerais. Eu vou para Minas Gerais, porque lá tem mais irmãos, então eu vou conseguir alguém, eu vou me esforçar, eu vou ficar mais forte ainda na fé. Eu viajei 2.000 quilômetros, 34 horas de ônibus, vim para um lugar que eu não conheço, que eu não conhecia ninguém, morar numa república, porque eu não conseguia alugar uma casa longe. Vendi o meu brechó que eu tinha lá todinho em um mês, e simplesmente vim. Mas meu filho estava aqui também com o pai dele, que trouxe o menino para cá, e o meu filho disse uma coisa para mim, olha como é que o pai programa as coisas, que a gente só vai ver depois. Isso, todo esse quebra-cabeça, a gente tem que estar juntando depois, gente, porque isso é alimento para a gente continuar firme. Meu filho estava aqui, o pai dele tinha trazido ele, não quis mais pagar a pensão alimentícia, trouxe o menino junto, e aí o meu filho estava 2 anos longe de mim, eu estava trabalhando lá, já estava reconstruindo minha vida, venci, conheci Ial, conheci alguns irmãos daqui e vim para Minas Gerais. Estou aqui em Três Corações agora. E aí aqui, olha só, encontrei o irmão Michael, que me imergiu em águas. Viajou 250 quilômetros para imergir só eu, ele e a esposa dele, a irmã Cláudia, maravilhosa irmã. Amo irmãos, não sei se estão aí junto aí com nós. Então, ele veio de lá. Eu disse, não, irmão, eu quero pagar o combustível. Não é justo que tu pague o combustível para imergir somente a mim. Ele disse, Ial vai providenciar tudo. Vieram num sábado, eu consegui um local, a coisa mais linda, na beira de um rio, um recanto, chama Recanto da Família, e fui lá pedir, eu não sabia onde eu ia me imergir aqui, eu não conhecia nada,
E aí eu pedi, falei com o irmão, com um senhor lá que era dono do local, chama Recanto da Família, um local muito bonito, do lado do Rio do Peixe. E aí eu nem sabia que ia ser ali, mas tudo foi caminhando assim como tinha que ser. E aí entrei em contato com o irmão, Michael, ele falou para mim que ia vir, ele com a irmã, e aí eu disse, tudo bem. Daí ele, marcamos o dia, ele veio. Uma semana antes eu fui, consegui o local, né, no Rio. O rio estava muito forte, muito violento, muita chuva, que aqui chove muito no verão. E aí estava bem violento. O rapaz, o senhor lá, dono do local, disse, eu disse, quanto é que tu me cobra por meia hora? Porque é pago lá para entrar. Disse, quanto é que tu me cobra por meia hora para mim, vai vir um irmão de longe, de Passos, e ele vai me imergir em águas. E aí ele disse, te cobro? Isso para mim é uma bênção. Ele é católico. Isso para mim é uma bênção. Eu faço questão de oferecer o lugar. E quem quiser se emergir, pode vir aqui, eu abro a porta para a pessoa emergir. E olha só, ele disse, eu não vou te dar meia hora, eu vou te dar o dia inteiro, tu fica o dia inteiro aqui se tu quiser. Tu tá vendo a providência do Pai para uma imersão? Quando o irmão Michael foi me imergir em águas, ele disse assim, ó, Valéria, os céus estão em festa. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. É a coisa mais linda que eu fiz para a minha vida. Então, a nova criatura está aqui diante de vocês, ama a sua própria vida, eu me amo, eu cuido de mim, da minha saúde, da minha vida, e tenho pregado a palavra para cada pessoa que eu encontro. Porque se eu obtive uma salvação deste tamanho, numa vida que era insignificante. A minha vida era insignificante. Simplesmente um pai deu valor para mim. Quem sou eu para questionar minha própria existência? Eu dou todo valor, com todo amor, com toda dedicação, com toda adoração, com todo louvor. Eu faço isso diariamente, de manhã à noite. Entreguei minha vida ao Pai. Vivo em celibato há 10 anos já. Para mim é tudo, Pai. A minha vida, eu tenho uma vida bem minimalista, que é uma vida simples, bem simples. Estou no treinamento, porque se a gente tiver que ir para a grande tribulação, e eu tenho certeza que a Alxa vai nos proteger, se é que isso tiver que acontecer, se é que a gente não está pronto ainda, eu não sei o que pode acontecer, mas claro que eu desejo o reino, eu desejo governar junto com o Yalcha, sim, eu desejo isso, eu peço isso para ele, eu estou pronta, eu sou um soldado, as mulheres, né? O exército de mulheres de Ial, eu sou um soldado do exército, me leva contigo, general, eu quero governar contigo nesse reinado milenar, para poder ganhar mais almas ali, tirar eles da grande tribulação, fazer todo o processo que tem que ser feito, né? Para nós nos reencontrarmos no favor de Ial, depois de todo o processo que nós vamos ter que passar ainda, mas eu creio plenamente, não tem nada, eu morro em Yalcha, acontecer qualquer coisa comigo, minha carne não importa mais, porque não há mais dor em mim só há amor, compaixão, e eu olho com misericórdia para todo mundo. Aleluia, Ião. Obrigada, irmãos. Aleluia! Louvado seja a irmã Valéria, na sua vida. Aleluia. Deus abençoe grandemente também um testemunho tremendo. Aleluia. Edificante, edifica o